E tá aqui a matéria publicada na coluna do Guilherme Amado. Material produzido aqui na entrevista pelo Guilherme Amado e o Eduardo Barreto. Flávio Bolsonaro diz que Tarcísio é fortíssimo para a presidência. Flávio Bolsonaro também mencionou governadores de Minas Gerais e do Paraná no cenário que Jair Bolsonaro fica inelegível pelo TSE. Eu já tinha trazido aqui na Folha Democrata e lá no canal Historiador esse cenário, né? Que provavelmente eles trariam ali ou o Ratinho Júnior ou quem sabe o Zema. Porque eu não acreditava que o Tarcísio iria embarcar nessa aventura para ser candidato à presidência da República, sendo que ele pode ser candidato à reeleição em São Paulo e se desconectar de vez do bolsonarismo ou do Bolsonaro para vender a ideia de que ele é da direita moderada e não da direita radicalizada bolsonarista. O senador Flávio Bolsonaro disse nesta segunda-feira que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é fortíssimo para ser candidato de Jair Bolsonaro ao Planalto em 2026. Em entrevista à coluna, Flávio considerou o cenário de uma eventual decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que deixa o ex-presidente inelegível. E aí vou ler aqui o que o Flávio disse. Ele, o Tarcísio, é um nome fortíssimo como há outros que têm em sua formação política uma ojeriza ao PT. Tem outros nomes fortes como o governador Zema, o próprio Ratinho Júnior, tem outras lideranças que o próprio presidente Bolsonaro sempre fez questão de cultivar, de dar os louros, as coisas boas que eles faziam dentro do governo, de ter o agradecimento com governadores enquanto ele era presidente, afirmou o filho e citou também como possíveis presidenciáveis o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o Ratinho Júnior. Os três governadores mencionados por Flávio se elegeram no ano passado com o apoio de Bolsonaro. Zema e Ratinho surfaram a onda bolsonarista ainda em 2018, quando o Bolsonaro venceu a disputa à presidência. Tarcísio foi ministro de Bolsonaro e escalado pelo então presidente para se candidatar ao governo paulista. Apesar de ser pouco conhecido pelo eleitor no início da campanha, o carioca conseguiu sair vitorioso e quebrar a hegemonia de 28 anos do PSDB no estado. Em outro trecho aqui, ele falou também sobre a possibilidade da Michelle Bolsonaro ser candidata a vice. Eu vou deixar a matéria do Guilherme Amado para você ler aqui também na íntegra depois, tá? Quem quiser pode acessar. Guilherme Amado junto com o Eduardo Barreto também, e traz aqui o seguinte, ó. Flávio Bolsonaro cogita a Michelle Bolsonaro como vice ao Planalto 2026. Segundo o Jair Bolsonaro, ela não seria candidata a vice, por quê? Porque seria um cargo no executivo. E ele já disse que ela não irá concorrer a nada no executivo, talvez no legislativo. Por quê? Porque ele alega ali nos bastidores da política que tudo isso que está acontecendo na vida dele e dos filhos só aconteceu porque ele saiu ali de um cargo de deputado do baixo clero irrelevante para ocupar o maior cargo em tese da política brasileira, que é o de presidente de um país. Então isso fez dele, supostamente, vidraça. Então ele quer continuar cometendo as falcatruas dele, supostamente ali, mas nos bastidores. Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também poderia se candidatar ao Senado 2026, que é o que eu acredito que provavelmente deve acontecer, disse Flávio em entrevista à coluna. O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro poderá concorrer como vice de uma chapa presidencial apoiada por Jair Bolsonaro em 2026. Em entrevista à coluna, Flávio disse que Michelle tem um grande capital político e também aventou uma candidatura ao Senado. Abre aspas, não a vejo com disposição de concorrer a um cargo de presidente da República, mas sem dúvida alguma, se for candidata ao Senado ou a vice da chapa de alguém apoiado pelo presidente Bolsonaro, isso dá uma musculatura muito grande para essa chapa. Fecha ali aspas, disse o Flávio Bolsonaro. Michelle tem um capital político muito grande, uma imagem própria, uma boa imagem perante a população e vai depender da vontade dela, acrescentou. Como presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro começou a fazer uma agenda de viagens pelo país e a primeira-dama conta com a estrutura do partido para manter o bolsonarismo mobilizado, a exemplo do salário, gabinete e assessores. Eu já disse que dependendo de como ficar a situação do Bolsonaro, o Valdemar vai se desconectar dessa galera. E vai começar a cobrar que essa galera aí também, que faz parte do PL e que é unha e carne com o Bolsonaro, comece de alguma maneira também ali a se desapegar ou se desapregoar do Jair Messias Bolsonaro. E aí segue aqui a matéria do Guilherme Amado, na coluna do Guilherme Amado. A imagem de Michelle também tem sido posicionada pelo partido e no último final de semana a Michelle gravou programas de TV para 5 futuras candidatas à prefeitura pela legenda. E aí, antes de a gente seguir para esse ponto aqui, eu particularmente, voltando para o assunto das candidaturas, eu particularmente não acredito, tá, que o candidato do PL em 2026 seja o Tarcísio
ou o candidato do Bolsonaro, para ser mais específico, seja o Tarcísio. O que eu acho que vai acontecer? Para mim, o candidato de Bolsonaro ou será o próprio Zema ou o Ratinho, ou tem uma pessoa que tem corrido por fora aí, que tem garantia, inclusive, de 8 anos de mandato, porque foi eleito senador da República, que é o Rogério Marinho. Então, se o Bolsonaro não perceber ali, talvez, o que ele quer, ou algum tipo de acordo que favoreça ele apoiando o Zema ou o Ratinho, é provável que ele apoie a candidatura do Rogério Marinho, que é ali uma pessoa fiel a ele, né, a fidelidade canina, como a gente tem citado esse exemplo aqui algumas vezes hoje. Então é possível que o candidato seja o Rogério Marinho e não o Zema ou o Ratinho. Isso não quer dizer que eles não sejam ou não tentem ser candidatos, já que ambos já estão reeleitos para o cargo de governador e ou só podem concorrer a cargo no Legislativo ou, se for no Executivo Nacional, a Presidência da República, e no Executivo Local, a Prefeitura. Os governos eles não poderão concorrer mais. Então, ou serão candidatos a Senado ou a deputado federal, que eu não acho que serão candidatos a deputado federal, já que em 2026 terão 2 vagas para senador em cada estado, ou serão candidatos ali à presidência da República sem se conectar tanto com o Bolsonaro, porque eu acredito que em 2026 o bolsonarismo já vai ter perdido um pouco da sua força, mas ainda não vai ter perdido força ao ponto de a gente não ter mais aqueles bolsonaristas raízes, digamos assim, dentro do parlamento brasileiro. Eu ainda acredito que a gente vai ter esse tipo de gente lá ainda assim, até 2028, nas câmaras de vereadores e algumas prefeituras. 2030, talvez ali aconteça essa limpeza que a gente imagina que vai acontecer dentro da própria discussão política. E por último, que eu vou deixar para vocês o material aqui, é o Flávio Bolsonaro dizendo que espera que o Mauro Cid fale a verdade. E aí, como eu já disse para vocês, quando o clã Bolsonaro fala que espera que alguém fale a verdade, a gente já sabe que essa verdade é a verdade que eles querem ou que eles combinaram para ser a verdade.